Oi, pessoas, como vocês estão? Eu sou a Nath e nesse canal a gente conversa sobre organização, planejamento, minimalismo, dívidas e muito mais. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre dizer não. Eu até coloquei aqui no meu mapa mental, dizer não é libertador. Vou contextualizar. Na semana passada ou retrasada, eu postei um vídeo aqui no YouTube falando sobre, entre várias outras coisas, falando sobre a divisão de um presente por Pix, né? Funciona, pelo menos na minha região, funciona assim. A pessoa está de aniversário, e aí outros se juntam, formam um grupo no WhatsApp, compram um presente bom, caro, e divide entre todos, né? Ok, não sou contra, mas eu detesto ficar participando de grupo de WhatsApp. Esses grupos nunca são excluídos quando acaba, né, a festa em questão. Eu não gosto de participar, meu celular já está carregado demais, eu já tenho 1000 coisas para olhar, já basta os spams que a gente bloqueia e volta e meia aparece outro diferente. Eu não gosto, não quero participar. Muitas vezes não te perguntam se tu tá de acordo com aquilo, se tu vai poder participar, né, ou financeiramente, ou presencialmente, se tu vai conseguir ir nesse aniversário, e já fazem a divisão contando como se tu fosse participar com certeza, né? Às vezes a gente se constrange em dizer não. É uma coisa muito comum. E essa aconteceu, né? Dessa vez eu fui convidada, né? Não é convidada a palavra porque ninguém perguntou se eu queria ir. Eu fui colocada num grupo de WhatsApp e me passaram um valor e o valor era alto. Eu não tinha aquele valor. Eu tive que fazer um Pix com o limite da conta e paguei mais um pouquinho em cima, porque eu não tinha aquele dinheiro. Eu não estava contando com aquilo. Eu não sei nem quando a pessoa faz aniversário. Eu não tenho redes sociais e eu não. Eu sei aniversário das pessoas próximas a mim. Mas das outras pessoas, assim, não. E quando eu vejo, eu tô num grupo de WhatsApp e deu 20, 25, R$ 30 do presente da pessoa que eu não daria aquele presente. Entendem? Não é só sobre valor, é sobre as pessoas te colocarem num lugar que tu nem faz questão de estar ali, sabe? O que me aconteceu? Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre como eu precisava aprender a dizer não sem eu ficar com vergonha. Quem tem que ficar com vergonha é a pessoa que chega sem limite nenhum em cima da gente, né? Não é a gente que tem que estar com vergonha. A gente sabe a nossa realidade e a gente sabe se pode participar ou não. Mas por que a gente fica com essa vergonha? Né? Por que a gente faz isso? Por que a gente diz não pra gente e sim pra pessoa? Né? Eu tô falando nesse caso de quando a gente não quer participar. Porque tem casos que a gente quer e tá tudo bem. A gente tem a vontade de participar, tem o dinheiro, tá tudo certo. Né? E outros motivos também, às vezes, participar da organização de um evento, não, nem sempre é dinheiro, propriamente dito. Mas se tu tem vontade, tá tudo certo. O problema é se tu não tem vontade e te colocam nesse lugar. Então eu pensei muito, né, que eu precisava colocar um não, começar a me impor com educação, com respeito, mas a dizer sim primeiro para mim, para depois poder dizer sim para alguém. Agora nessa semana que passou, aconteceu novamente. Me colocaram num grupo de WhatsApp e já dizia o valor. O valor do presente da fulana é tanto. Aí eu chamei a pessoa que me adicionou no grupo, que foi a mesma que fez essa postagem, e disse: muito obrigada por lembrar de mim, mas eu não vou conseguir participar. Aí ela disse: mas se tu não consegue vir no dia, igual tu pode entrar na divisão do presente. E eu falei: pois é, mas eu estou sem dinheiro para entrar na divisão do presente. Por isso que eu não vou participar. Aí ela: tá, tudo bem, tudo certo. Não falo mais nada, eu saí do grupo e tudo certo. Eu me senti extremamente aliviada com esse não que eu disse. Eu consegui dizer um não com educação e eu consegui botar um limite, né? Porque essa pessoa, ela fica me adicionando em grupos de aniversário de várias outras pessoas que não são tão próximas a mim, tá? Essa pessoa mesmo, ela fala pouquíssimo comigo, mas ela tem meu número e ela fica me adicionando em grupos e me dividindo o presente comigo para várias pessoas que não são próximas. Foi meu primeiro não. Eu fiquei muito feliz e eu queria agora falar alguns pontos com vocês sobre o dizer não, tá? Primeira coisa, então, dizer não é libertador. Eu me senti, assim,
pronta para dizer mais não. Sempre com educação, sempre quando eu quiser dizer não. Eu digo muito sim, gente, muito sim, muito sim, muito sim, para muita coisa, tá? Mas eu sou de boas, assim, eu me considero de boas, enfim. Mas às vezes a gente não pode e precisa dizer esse não, né? É nesse ponto que eu quero conversar com vocês. Então, eu identifiquei, né, motivos pra gente dizer sim e não pensar na gente, né? Às vezes a gente diz sim por insegurança, por medo de desagradar aquela pessoa, por medo de não fazer parte daquela turma, daquela situação, né? E às vezes também por medo de estragar o relacionamento com a pessoa. Eu sigo uma menina aqui no YouTube, mas agora eu não vou lembrar o nome dela porque é um nome diferente. E ela vive emprestando o cartão de crédito dela para pessoas da família e para pessoas conhecidas. E já aconteceu várias vezes da pessoa não pagar para ela e ela ficar responsável por aquela conta. Ela estava exemplificando que a pessoa pediu o cartão dela, precisava comprar, acho que um ar-condicionado, e ela pensou que a pessoa ia comprar um ar-condicionado de R$ 1.000, e a pessoa foi lá e comprou um ar-condicionado de R$ 3.000, sendo que ela mesma não tem um ar-condicionado em casa. Então, eu não estou julgando ela, mas é esse tipo de situação, tá? Comigo acontece muito com frequência essa função do presente, que é um Pix e a gente tem que fazer a divisão, ou não. Mas em outras situações, outras realidades, são pessoas folgadas, sem limites, tirando do teu dinheiro, tirando do teu tempo, te dando uma preocupação, porque tu não soube dizer não, né? Eu sei que a culpa não é da gente, a gente não tem que sentir culpa, nem por ter dito que não e nem por não saber dizer o não, mas a gente precisa trabalhar isso, entender os nossos motivos, conhecer a nossa realidade, para a gente poder tomar uma atitude e escolher o que a gente vai fazer, tá? Então, às vezes a gente tem medo de estragar o relacionamento com a pessoa, mas a gente tem que pensar na gente, a gente tem que ser a nossa prioridade, tá? Se a pessoa realmente ela é do bem, ela é tua amiga, ela, enfim, gosta de ti, ela vai entender que naquele momento tu não pode ajudar ela e que tu já ajudou inúmeras outras vezes e tá tudo certo, tá? Então, outro ponto, dizer não é uma forma de autocuidado, porque quando a gente faz assim, né, a gente diz esse não, a gente coloca a nossa necessidade e a nossa vontade em primeiro lugar, né? Autocuidado no sentido de saúde mental, a gente também tem que se priorizar, a gente também é importante, não é só os outros, não são só os outros, né? Nós somos importantes. Então, a gente tem que se colocar em primeiro lugar a nossa vontade, a nossa necessidade, né, seja como for, e saber dizer esse não. Como a gente começa isso, né? Eu vi uma dica na internet e apliquei. Não responda imediatamente. Peça um tempo para avaliar se você pode. Se ouça, não sinta culpa e não minta. A primeira vez que eu pensei em dizer não, eu pensei em mentir. Vou achar uma desculpa boa e vou sair fora. Mas aí eu ia ficar me invalidando, né? Por que eu não posso dizer um não? Porque outras pessoas podem dizer não e eu não tenho esse direito. Então, eu já pensei, né? Eu imaginava que ia acontecer isso de aniversário, mas eu nem sabia qual era o próximo que viria. E eu pensei, eu tenho que falar um não sem ficar me justificando muito. Eu não tenho que dar muita satisfação. É um não com educação, mas é um não, tá? Então, não responda imediatamente. Se a pessoa te diz, ai, tu podes me emprestar o teu cartão para fazer uma compra, eu prometo que eu te pago assim que cair meu pagamento, ou em 2 vezes ou em 3 vezes. Enfim, aí tu podes responder, olha, eu vou ver qual é a situação, o meu limite, como tá a situação do meu cartão, e depois eu te respondo, tá? Não diz imediatamente nem que sim, nem que não. Até porque se tu dizer que sim, tu também precisa avaliar se tu tem aquele limite, se tu tem condições de fazer aquele sim para a pessoa, né? Então não responda imediatamente. Peça um tempo, avalia se tu pode e depois tu dá a tua resposta. Não sinta culpa, porque tu já cansou de ouvir não também, e as pessoas falam e tá tudo bem, e por que que tu vai sentir culpa de tu dizer um não? Se não tá na tua realidade, se tu não pode, é isso aí, não tem como mudar. É não e tá tudo certo, tá? E não minta, porque a gente não precisa ficar se justificando de uma coisa que é aquilo ali que pra gente é muito claro, tá bem? E como tu pode dizer isso, né? Exatamente
um exemplo foi o que eu fiz. Obrigada por lembrar de mim, mas eu não vou poder participar, né? Obrigada por se lembrar que eu participo de outros aniversários, né, com o Pix, não consigo ir presencialmente, mas dessa vez eu não vou poder participar, tá? E quando a pessoa perguntou novamente se eu não ia poder participar porque eu não ia conseguir ir, né, mas ela queria ainda que eu participasse do Pix, aí eu falei, estou sem dinheiro, não tenho como participar nesse momento e obrigada, e tá tudo certo, tá? Então, outro ponto que eu queria trazer é assim, uma reflexão, né? Se tu diz não para uma pessoa e ela fica com raiva de ti ou do teu não, isso não significa de jeito algum que tu deveria ter dito sim, né? Quem tá errado nessa situação é a pessoa. Tu tem que dizer o não que tu tem que dizer e a pessoa tem que entender aquele limite. Limite é uma coisa que a gente coloca ou não, tá? Em relação a dinheiro, eu penso muito em relação a sair, porque eu sou uma pessoa que não sai muito de casa. Eu sou muito caseira. Eu gosto muito de estar em casa. Tenho um sofá confortável, tenho as minhas coisas, ando com a roupa que eu quero, tem comida, tem água gelada, tem minha cachorrinha, tem minhas plantinhas. Eu não costumo sair de casa. Saio de casa para trabalhar e volto para casa feliz da vida. E às vezes as pessoas convidam para ir num lugar e ficam insistindo, ai, vamos, 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 num show, numa festa. Gente, não tenho mais paciência para usar salto, para ficar horas em pé. E eu tinha uma relação, né, uma amiga, uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, que ela me insistia muito para sair. Ninguém queria sair com ela e ela ficava me incomodando, me insistindo. E várias vezes eu saí com ela, porque eu não sabia dizer não, né? Eu ainda tô aprendendo, na verdade, a dizer não. Várias vezes eu saí com ela, eu botei uma roupa que eu não tava afim de usar, eu botei um salto alto que cansou meu pé, eu coloquei maquiagem que me senti mais feia do que bonita, arrumei meu cabelo, gastei um dinheiro que eu não tinha, fui pra festa, achei a festa um saco, voltei pra casa, dormi e pensei no outro dia, ai, não era nem pra ter saído de casa. Gastei de cabelo e maquiagem, que nem diz um amigo meu, pra nada. Porque não tava nem afim de ir lá, não é o tipo de música que eu gosto, não é o tipo de evento que eu gosto, mas eu fui porque eu não soube dizer não pra essa amiga, tá? Essa amiga, hoje em dia, ela não é mais uma amiga, porque ela não soube ouvir os meus nãos. Quando eu comecei a ser mais firme, dizer, olha, eu não vou ir mesmo, tá? Muito obrigada, eu sei que tu precisa da companhia, mas eu não vou ir. E ela dizia, ai, mas eu paro, não é questão do dinheiro, eu não tô com vontade de ir. E aí ela ficou de mal comigo por um bom tempo. Depois ela voltou a falar comigo, hoje em dia, né, a gente se fala muito de vez em quando, a gente se encontra na rua. Ela mora nessa cidade onde eu moro, né? Antes eu morava em outra cidade e vinha passar férias aqui, finais de semana, e ela era minha amiga. E aí agora a gente mora na mesma cidade, a relação é distante, mas eu olhando hoje de longe, nesses 10 anos, eu acredito que 10 ou 11 que passaram, nesses 10 anos, eu olhando de longe essa situação, eu agradeço por não ter ela na minha vida todos os dias, porque ela era sufocante, ela sempre fazia só o que era da vontade dela. Jamais ela ficou em casa comigo para assistir um filme, ou deu uma volta na praia, ou fez alguma coisa que eu queria. Era sempre eu que precisava fazer as coisas que ela queria. Isso não é uma amizade, né? Isso é uma relação tóxica entre amigas, mas enfim, né? E aí, quando eu disse o primeiro não para ela e eu fui firme e eu não cedi com as chantagens emocionais que ela fazia, ela ficou de mal comigo. Na hora, nos primeiros dias, eu fiquei muito triste, eu me arrependi de não ter saído com ela, eu me senti culpada, mas foi passando, eu vi que a minha vida estava melhor sem ela, ela me pressionava muito, assim. Ai, ela me intimidava, não sei explicar, gente, era uma relação difícil, assim. Eu tinha muito carinho por ela, mas ela era extremamente geniosa, extremamente difícil de conviver. E hoje, que já passou esse bom tempo assim, eu me sinto muito feliz dela estar no lugar dela e eu estar no meu, tá? Ela é uma das pessoas que me fez diminuir as minhas amizades, né? A gente vê aqueles memes na internet de que adulto não tem amigo e eu me sinto mais ou menos assim. Porque tenho duas amigas que eu considero amigas mesmo, e elas moram em outras cidades, a gente se vê super pouco. A gente combina de se ver uma vez no ano, aí a gente se junta, as três.
Mas no resto do ano a gente se fala pouco quando acontece alguma coisa, quando é aniversário de uma de nós, né? A gente faz aniversário bem espaçado. Mas são amigas que eu sei que se eu precisar, elas vão estar ali comigo. Eu sigo com o mesmo carinho que eu tinha por elas quando convivia, eu ainda tenho. Elas também não convivem entre elas porque moram em lugares distantes, né? A gente tem uma cidade que é um ponto de encontro, a gente vai as três para a mesma cidade e se encontra lá e passa um final de semana maravilhoso. E aí depois a gente vai se ver só no ano seguinte. Então, eu não tenho mais amigos do que isso. Eu vim para essa cidade onde eu moro agora e eu até fiz algumas amizades, mas não, eu vi que não eram amizades genuínas. Eram relações porque eu servia, porque eu morava sozinha, porque eu tinha uma casa razoavelmente no centro, né? E aí as pessoas me procuravam quando era verão, porque é praia aqui. No inverno as pessoas sumiam, não se lembravam de mim, nem para saber se eu precisava de alguma coisa, se eu queria passar um final de semana na cidade, se eu precisava de alguma coisa da cidade. Tranquilo, né? Então eu fui me afastando e acabei sem amizades. Não sei vocês têm muitos amigos, vocês conseguem manter uma turma enorme de amigos? Me conta aí como funciona com vocês, eu fico curiosa com esses assuntos. Eu, na cidade nova, que eu já cheguei adulta, eu não consegui fazer amizades, tá? Eu mantenho as minhas amizades lá da infância. Essas duas meninas, elas moravam perto da casa dos meus pais e são amigas de toda a vida, assim. A gente já tá na faixa dos 36, 38 anos e somos amicíssimas até hoje. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não quis dizer que vocês têm que dizer não para todo mundo, mas eu quis mostrar algumas formas, né, alguns motivos e algumas sugestões de como a gente diz não quando a gente quer dizer esse não. Por que que é tão difícil, né? Então, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Foi uma conversa longa. Eu achei que o vídeo ia ser curtinho, mas faz parte. Obrigada por estarem até aqui e até o próximo vídeo. Tchauzinho.